Localizado a 20 quilômetros do centro de Brasília, o lixão da Estrutural foi fechado há mais de um ano. Muitos catadores que trabalhavam no local continuam sem renda. E esse não é o único problema, não. O governo do Distrito Federal deveria ter recuperado a área por causa da contaminação do solo. Mas, segundo os moradores da região, nada foi feito. Por mais de 60 anos, o lixão da Estrutural recebeu o lixo doméstico do Distrito Federal e era fonte de renda para muita gente. Agora, os resíduos que eram deixados aqui são levados para um aterro sanitário, onde recebem tratamento. O lixão da Estrutural funcionava antes mesmo da criação de Brasília. Tinha 63 anos quando foi desativado no ano passado, deixando cerca de 1.100 catadores sem renda. Desde 2009, o governo deveria dar início à recuperação do local com políticas de reflorestamento e geração de empregos, mas até agora quase nada foi feito. O líder comunitário da cidade estrutural, Paulo Batista dos Santos, explica que o lugar deveria estar totalmente fechado, mas que hoje cerca de 800 caminhões descarregam mais de 6.000 toneladas de resíduos da construção civil por dia. Algumas das empresas de transporte teriam um contrato com o próprio governo do Distrito Federal. Ainda segundo Paulo, o entulho poderia ser reciclado pelos antigos catadores, mas não existe política de reaproveitamento do material deixado irregularmente. O lixão se encerrou as atividades o ano passado e mais de 1.000 famílias ficaram desamparadas, sem empregos. A gente queria reaproveitar isso, né, para voltar à economia da cidade. Dali nós faríamos tijolo ecológico, inclusive para ajudar essas famílias que não têm condições de construir as suas casas, meio-fio. Dali faríamos renda para essa comunidade aqui, para esses trabalhadores que infelizmente estão desamparados. Os ministérios públicos do Distrito Federal e do Trabalho, junto com a Defensoria Pública, montaram uma força-tarefa para fazer valer os direitos das pessoas afetadas pelo fechamento do lixão. A Lei 12.305 ela é um marco nacional do direito a resíduos. E os catadores eles devem ser beneficiados pelo o que a lei estimula. A lei estimula a reciclagem, o reuso, a diminuição da produção de resíduos. Enquanto as autoridades cobram uma solução do governo, os catadores que trabalhavam no lixão reclamam que está difícil sustentar as famílias. Tá sim, ainda mais para quem não tem estudo, né? Para quem tem estudo já está difícil e para quem não tem, pior ainda. Eu cato latinha na rua aí, para me sobreviver, comprar meu pão, alguma coisinha. Quando eu não teria para comprar meu gás, o pessoal me doa. A produção da TV Justiça entrou em contato com o governo do Distrito Federal para saber sobre o tratamento do solo na região do lixão da Estrutural, mas até o momento não recebeu nenhum retorno. Essa reportagem que você viu agora foi sugerida pelo Paulão, que mora na cidade Estrutural. Ele é líder comunitário de lá e entrou em contato com a gente. Que tal fazer como ele e participar do nosso jornal? Escreva para a gente, faça a sua sugestão de reportagem. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Anote aí, 61 99 260 6116. E esse assunto rende, por isso a gente continua falando sobre essa questão da responsabilidade social e nos casos de fechamento dos lixões. Aqui recebemos nos estúdios da TV Justiça o doutor Nelson Buzanga, advogado, sempre colaborando com a gente para falar a respeito desse assunto. Mais uma vez, bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Cadu. Vamos começar com relação, primeiramente, a essa questão do tratamento do solo. Existe uma expressão que o senhor até já usou numa entrevista conosco aqui na TV Justiça, que chama logística reversa. Sim. O que é que significa isso e como isso poderia contribuir não apenas antes do próprio tratamento do solo, mas com a diminuição dos próprios lixões? De que maneira isso se dá? Olha, a logística reversa, ela consta na lei, ela está escrita na Lei 12.305. Ela é uma das, vamos dizer assim, um dos grandes objetivos da responsabilidade socioambiental. O que seria logística reversa? Seria o reaproveitamento daquilo que jamais, em hipótese alguma, irá se degradar no solo. Por exemplo, pneus. Ora, há uma estatística que 90% desses pneus, eles deveriam ser retirados do meio ambiente e devolvidos à indústria. Então, lâmpadas fluorescentes, computadores antigos e aparelhos de televisão,
tudo isso é possível se realizar o quê? O reaproveitamento. Então, a logística reversa nada mais é do que o reaproveitamento de um equipamento que jamais será degradável. Ele não se degrada. Por mais que os anos passem, então seria a retirada desse material do solo, do meio ambiente e o seu reaproveitamento pelas indústrias. Antes de entrar na questão legal, que é um dos focos principais aqui da TV Justiça, eu gostaria de perguntar ainda na questão exatamente de logística, essas pessoas que vimos que estão desempregadas agora nessa situação por conta do fechamento e ainda não ter havido o tratamento do solo e encaminhamento. Essas pessoas, elas poderiam ser aproveitadas, por exemplo, nessa logística reversa em relação ao que ainda está lá? Com certeza. Elas poderiam ser reaproveitadas no trabalho, desde que com um pequeno treinamento. Ou seja, um pequeno treinamento, porque o manuseio desse material é tóxico. Então, um pequeno treinamento desse pessoal, eles seriam reaproveitados no próprio mercado de trabalho. Que, detalhe, existe uma situação, não se fala de logística reversa. Não se fala. Por quê? O poder econômico. Ora, grandes empresas, grandes indústrias não têm interesse na logística reversa, o que é um absurdo. Mas a legislação, aí vamos a esse foco específico, ela trata a respeito justamente dessas possibilidades, inclusive gerando uma obrigatoriedade até no sentido de se tratar o solo, como é nesse caso específico e outros que acontecem no Brasil? Olha, deixa eu colocar uma coisa importante. Você vê, a lei 12.305, ela vem. Só que o que acontece? Somente em 2017 é que no governo Temer, ou seja, 10 anos após a edição da norma, é que vem, vamos dizer assim, regulamentando a logística reversa. Então, óbvio, né? Nós temos que, esse tempo, ora, o que aconteceu nesse tempo todo? Então, com certeza, uma grande poluição do solo. Agora, o doutor falou também a respeito da questão do poder econômico, mas se fazer esse tipo de trabalho também não é um bom negócio, até para talvez pequenos empresários? Não haveria um setor da economia que talvez tivesse interesse em atuar, talvez com algum tipo de estímulo? Com certeza. Agora, o grande estímulo seria vamos dizer assim, um convênio entre as indústrias e principalmente o governo federal e a própria população. Então, você tendo essa situação tripartite, né? Governo estimulando associações e as indústrias a recuperarem esse material para o reaproveitamento, seria com certeza um grande benefício econômico e social. E ambiental também. E ainda sob essa perspectiva, quando se fala em fechamento de lixões, vem à memória aquele caso, se não me engano, de Paulínia, em que havia um lixão num determinado local, se esqueceu exatamente daquela existência e, resultado, construíram um bairro em cima, veio a chuva, sem contar a questão de gases que são emitidos. A legislação também prevê um tratamento adequado exatamente para evitar tragédias? Olha, a legislação prevê. Falta fiscalização. Falta também, no nosso país, infelizmente, uma fiscalização mais efetiva nesse sentido, porque, infelizmente, a memória é curta. Esse caso de Paulínia é um caso emblemático que simplesmente se esqueceu que ali havia um lixão. E eu não duvido muito de que daqui 50 anos, também nós vamos esquecer, né, de que ali, naquela localidade, ali na estrutural, havia também um lixão. Com certeza haverá casas também construídas em cima. Como muitas coisas no Brasil. Legislação tem, falta fiscalização, insisto na questão. A legislação, ela é eficaz, é uma boa legislação. Nós não temos fiscalização e nós não temos também uma situação que é a educação para as gerações futuras, certo? Nós precisamos educar as gerações futuras. Isso já dá outra reportagem, doutor. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado, eu que agradeço.